Bem-vindos a mais um Alma Literária. E no Minuto Personagem de hoje, vamos falar dele, o Rei dos Vampiros, Ariel Simon. Bem-vindos a mais um Alma Literária. Hoje, no Minuto Personagem, vamos falar dele, o Rei dos Vampiros, Ariel Simon. Antes de a gente começar a falar sobre esse personagem incrível e rico em experiências e imortalidade, eu queria agradecer a todos vocês pelos likes na minha página do Facebook, no Instagram. Eu quero agradecer também as inscrições aqui no canal, os comentários, os compartilhamentos. Muito obrigada. Se você chegou agora, se você não conhece o canal, se inscreva, compartilhe, escute, deixe seus comentários, me diga o que você está achando. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar de Ariel Simon, o Rei dos Vampiros. Ariel, ele aparece no primeiro livro, Alma e Sangue, o Despertar do Vampiro, através das revelações que Jean Keenan faz a Cara. Vamos dar uma parada aqui. Ocorre que nesses podcasts, às vezes eu solto algum spoiler dos livros. Então, assim, não é algo que vai estragar a sua leitura dos livros, mas se você não gosta de saber absolutamente nada sobre os livros que você vai ler, então não prossiga. Mas assim, o que eu digo aqui, eu acredito que só vai levantar mais curiosidade para você que vai começar a ler os livros da série. E não é nada realmente, repito, não é nada que vai estragar a sua leitura. Mas vamos falar de Ariel Simon. Ariel Simon o nome dele, esse nome dele, Ariel Simon, ele pegou depois, porque assim, ele nasceu com o nome de Amaro Maximiliano Caio Graco. Ele nasceu no século 24 a.C. e se tornou imortal no século 6 depois de Cristo. Ele nasceu na Gália, ele é fruto da relação entre um general romano e uma escrava gaulesa. É uma relação de ódio, realmente. Esse general romano capturou a mãe dele e fez dela escrava, né? Como vocês sabem, os romanos invadiram a Gália e oprimiram ela durante muitos anos. E ao longo desse relacionamento, Ariel nasceu, ele aceitou a criança como dele, ele fez dele herdeiro dele, mas devido aos acontecimentos e após a morte desse general romano, Ariel é levado para Roma e ele passa a viver na casa do pai como se fosse escravo. Ele era muito criança e a única pessoa que sabia da origem dele era a babá, que ficou tomando conta dele, que viajou para Roma com ele, que terminou de criar ele até os 12 anos. Ele foi criado junto com Otávio, mas Otávio sendo o herdeiro legítimo do general romano e ele sendo apenas o filho bastardo e escravo dentro da casa. Eles tiveram uma pequena convivência no limite do possível e quando chegou uma certa idade, ele descobre que é filho do dono da casa, enfrenta a esposa do pai, né, dele, e é vendido como escravo. No que eles vendem ele como escravo, ele passa de algumas mãos para outros até que ele é visto e sentido por Radamés, o senhor da ordem de Thoth, que hoje é a ordem dos pacificadores, dentro do livro Alma e Sangue. Radamés sentiu o poder dele, o que ele seria, ele viu o futuro dele. Então, ele adota Ariel, liberta ele passa a não ser mais escravo e ser sim o pupilo dele. Ele cria esse rapaz dando tudo que ele pode ter de conhecimento, de conforto. Ele não mimou ele, mas ele criou ele como um filho. E Ariel não desconfiava até certo ponto que ele teria o destino que ele teve, mas ele sabia que ele estava sendo preparado para alguma coisa grande. Ao longo dos anos, Radamés preparou ele para assumir, né, o lugar dele como rei dos vampiros. Essa história de Ariel, ela está no livro Alma e Sangue, o Império dos Vampiros. É quando
Otávio conta para Janquima toda a história deles, né? Como foi que eles se transformaram em vampiros, como era a vida dele, a ascensão de Ariel ao trono, tudo isso está nesse livro. Ariel assumiu esse nome porque o nome dele, Amaro, significa amargo, e era como ele se sentia, mas a partir do momento que Radamés o adota, ele passa a ter uma vida melhor e ele esquece todo esse passado e ele mesmo passa a se chamar de Ariel. Quando ele se torna rei, ele inclui o nome Simão. Então se torna Ariel Simão. Ariel é um dos meus personagens favoritos, eu gosto muito dele. Ele tem uma personalidade ao mesmo tempo forte, doce, engraçada. Ele é leve, apesar da carga que ele carrega, ele é um personagem leve. Eu vejo ele assim, ele tem menos, como eu direi, vou dizer, escrúpulos às vezes do que Janquima. Ele é menos contido em certos aspectos, talvez pelo poder que ele tenha, por ser rei, os limites dele são mais abrangentes, então ele é mais leve. Vamos falar do físico dele, para vocês terem uma ideia de como ele é. Ele tem 1,80 m, cabelos ruivos, olhos verdes, da cor do jade, é forte, tem um sorriso sedutor, ele tem o rosto bem desenhado, lábios um pouco cheios. Quando ele ri, é um riso muito contagiante, sabe? Assim, ele é muito engraçado, ele é leve. Ariel é leve, ele tem um riso franco, assim, quando ele ri, ele contagia você. E quando ele está contando as aventuras dele, é uma coisa que eu sempre me admiro, é que ele conta com grande alegria, mesmo tendo algumas partes tensas e tristes, ele não tem arrependimentos. Vamos lá, ele é inteligente, ele é justo, ele é um cara sagaz, ele sabe jogar, ele é um excelente jogador. Ele fala grande parte dos idiomas do mundo, primeiro porque os poderes dele são maiores do que de qualquer outro vampiro. Então, o contato dele com o livro, que é um dos poderes do mundo vampiro, possibilita a ele a falar diversas línguas. Aonde ele vai, ele sabe falar tanto as línguas como os idiomas locais, porque ele é o rei, ele tem que praticamente se comunicar com todos os vampiros do mundo e as criaturas do mundo sobrenatural. Fala grande parte dos idiomas, ele governa o mundo vampiro com bastante sabedoria. Ele é o 4º rei e é o que mais tempo está no poder. Ariel tem 2.000 anos de idade. Ele é justo, ele é honrado, ele detesta a injustiça e quando ele julga com bondade e sabedoria. É um excelente rei. Não temos que... eu acho que ele não se corrompeu, ele não fez nada que denegrisse a imagem dele de rei. Eu acho que é por isso que os inimigos e os súditos respeitam tanto ele, porque ele é justo em todas as atitudes que ele toma. E quem vai adiante dele sabe que se for errado, se estiver realmente incorrendo em algum erro, vai ser punido diante das regras do mundo vampiro, sem dó nem piedade. Ele, assim, o emocional dele, ele tem 2.000 anos, ele não tem uma rainha, ele está na busca por essa rainha, e ele viveu ao longo desses 2.000 anos, ele não viveu completamente sozinho. Ele teve algumas amantes, ele teve alguns amores, mas ninguém que ele pudesse fazer subir ao trono ao lado dele para reinar junto com ele. Radamés, quando estava preparando ele, disse que ele teria uma companhia à altura, mas infelizmente isso não ocorreu. Essa rainha não subiu ao trono junto com ele. E os eventos que descrevem toda essa confusão que ocorreu durante a tentativa de coroar ele rei estão descritos tanto no Império dos Vampiros, quanto está descrito nas Crônicas de Alma e Sangue, a Rainha Prometida. É lá que a gente vai ver toda essa história. Por que essa rainha não foi coroada, o que aconteceu com essa jovem e por que ela não ascendeu ao trono junto com ele. Então, durante 2.000 anos, Ariel ficou sem saber, né, sem ter uma rainha. Ele teve
algum tempo que ele passou escondido. Ele foi acusado de ter morto Radamés e ele passou como fugitivo até conseguir chegar ao trono. E durante esse tempo ele teve o coração dele tocado por algumas mortais, mas nada comparado ao amor verdadeiro que ele teve ao lado de Rose Blanche, que é uma das reencarnações de Cara, que ele conheceu logo após os eventos do livro Despertar do Vampiro, quando Janquima perde Thaís, né, e se enterra por 125 anos. Após esse período, Ariel encontra uma reencarnação dela, de Thaís, e com ela ele tem um affair, um romance. E esse romance tocou muito ele. Os eventos descritos desse romance dele com Rosa Maria, estão parte no livro Segredos de Alma e Sangue Aprendiz e aparecem também no livro o Império dos Vampiros, não, o Pacto dos Vampiros. Eu tô terminando a revisão desse livro para estar lançando ele no Amazon. Eu acredito que até início de agosto esse livro vai estar lá à disposição de vocês. Então, Ariel tem uma carga emocional muito grande. Ele vive muito tempo só. Ele tenta se ocupar de todas as formas para não sentir falta de companhia feminina. Assim, muitas vampiras querem ele, elas mandam cartas para Togo, que é o líder da Ordem dos Pacificadores atual, solicitando serem concubina e tentar alcançar o coração dele. Mas desde que ele encontrou Rose Blanche e depois encontrou com Cara, o coração dele é dela, mesmo ela sendo a escolhida do favorito dele, Janquima. E isso tem modificado toda essa história, tem alterado todo esse processo dele como rei, porque Cara conseguiu balançar as estruturas dele. Ele é um homem vampiro muito solitário. Ele tem que governar sozinho. Os poderes não veem com bons olhos a entrada de uma rainha. Apesar dele ter o direito de ter uma rainha, os poderes se preocupam com quem vai reinar ao lado dele. É aquele tipo de coisa, em time que está ganhando a gente não mexe. Então os poderes, eles têm medo do que pode acontecer quando uma outra liderança subir para governar ao lado dele. Isso é uma coisa que preocupa os poderes. Os lords se preocupam com a sanidade mental dele, porque eles sabem que ele está há muito tempo sozinho. E há aquela tensão de que se essa vampira, essa escolhida, vai fazer bem ou mal a ele, porque ele é um bom rei e eles temem perder ele. Então é um momento de tensão. Nas Crônicas de Alma e Sangue, essa tensão já começou a ser sentida, porque quando um ser como esse se apaixona tanto tempo sozinho, como fica a cabeça dele? O que vai realmente acontecer? Então, é uma preocupação constante. Sem falar que o poder, o livro, que é governado pelos mais velhos, tem grande interesse em que ele continue sozinho. Afinal, ele como rei, ele alimenta essas criaturas através de Ordalha. E essa questão já vem sendo debatida ao longo dos livros, porque Ordalha é uma criatura muito ciumenta, ela detesta Cara, porque Cara representa uma ruptura no poder dela ao lado de Ariel. E esse fardo vai ser transferido de Cara para essa futura rainha, porque elas têm que equilibrar essa balança. E eu acredito que isso sim vai ser equilibrado a partir do momento que se encontre uma rainha adequada, que essa rainha realmente venha para ficar ao lado de Ariel e que ela governe com tanta sabedoria e justiça quanto ele. Eu acho que isso vai acontecer e que esse equilíbrio vai ocorrer, mas antes desse equilíbrio chegar, vai haver muita turbulência nesse barco, porque os poderes têm medo do que pode vir a acontecer. Então, há sempre esse problema ocorrendo, tanto dos poderes quanto dos mais velhos. E Ariel fica nesse fogo cruzado, tentando
encontrar um meio de ser feliz, de ser um bom rei e ao mesmo tempo de satisfazer a todos. É complicado, é muito complicado. Assim, o que eu tenho visto é que vai haver muita confusão antes de tudo isso terminar. Eu estou escrevendo já as Crônicas de Alma e Sangue, a Rainha Rebelde, e eu já estou vendo assim um verdadeiro cataclismo ocorrendo. Eu não vou dar detalhes aqui, porque quando eu estou escrevendo eu não gosto de comentar nada do que eu estou fazendo, porque pode mudar tudo, de acordo com o que eu vou vendo, o que eu vou ouvindo deles. E o que a Ariel está me contando agora, e todos os outros personagens, assim como Elisheva, Radamés, Velvet, tá tudo numa grande confusão por enquanto. Mas tenho fé que tudo isso vai se equilibrar. Mas vamos voltar aqui ao perfil de Ariel. Ele reina sozinho, né? Como eu já disse, há 2000 anos. Ele vem de uma linhagem de sangue muito antiga. Ele é o quarto rei, então quer dizer que ele absorveu do último rei o poder dos últimos 3, né? Antes dele. Essa força dele, ela foi aumentada a partir do momento em que ele teve aquele problema no Império dos Vampiros, né? Que ele foi ao mundo dos mortos e voltou. E o poder dele só cresceu. Isso preocupa e agrada os poderes. Ele é muito poderoso, isso é legal para o mundo dos vampiros, mas ao mesmo tempo preocupa eles. E se ele de repente virar um déspota com tanto poder, quem vai vencer ele? Quem vai substituir uma criatura com tanto poder quanto ele? É complicada a situação de Ariel. Ele agrada e ao mesmo tempo assusta, mas ele esconde muito dos poderes dele para se manter tranquilo, né? A quantidade de inimigos só se avoluma às portas do Chateau de Chantilly. Então, assim, ao longo da vida dele, ele teve momentos de depressão devido a essa solidão. Ele ficava muito tempo só, ele não podia ter uma pessoa do lado dele, ele não pode transformar nenhuma mulher. A rainha dos vampiros, ela já tem que vir transformada por outro para poder ele ter ela ao lado dele. E essa é uma questão que eu estou tentando resolver da melhor forma possível, mas eu tenho certeza que vai se resolver. Nesses momentos de depressão, Ariel já tentou inclusive suicídio através de uma amostra de sangue que Otávio carregava com ele. Quem leu O Império dos Vampiros sabe do sangue de quem era essa amostra. Ele tentou porque assim, ele estava num período muito negro, assim, ele estava muito só, ele não estava conseguindo lidar com a solidão dele, então assim, ele se vê muito preso, reinando, muita tensão, é só muito encargo e a liberdade dele é muito pouca. Quando ele viaja por um curto período de tempo e ele tem que retornar para continuar lidando com as responsabilidades deles, que não são poucas. Ele e Darden, o Senhor dos Lobos, eles têm essa carga. O poder pesa, principalmente o poder do mundo sobrenatural. Os problemas são muitos. Manter a espécie escondida, protegida, dentro da linha, sem nenhum transtorno, comandar tudo isso não é fácil. Então, Ariel, ao meu ver, é um dos personagens que eu gosto de lidar com ele, porque ele tem toda essa dualidade. Ele tem que ser bom e ao mesmo tempo ele tem que ser cruel com o julgamento dele, ele tem que ser muito firme. E a relação dele com o cara, vamos falar disso. A relação dele com o cara, ele ama demais ela. Ela foi um dos maiores amores que ele teve. Quando ele encontrou ela na pele de Rose Blanche, ele, mesmo sabendo que ela era a reencarnação de Cara, ele se apaixonou perdidamente, de Cara não, de Thaís, ele se apaixonou perdidamente por ela. E ele perdeu ela de uma forma trágica. E quando ele reencontra ela, como Cara Ramos, novamente em poder do sangue, né, do favorito do rei dele, do sangue do favorito do rei, que é Janquima, ele sofreu com isso, porque ele gosta muito de Janquima, ele considera Janquima um amigo. E como vai ser daqui a 100 anos, quando o cara tiver que assinar o nome dela no livro e os poderes dela ficarem claros para todo mundo, ela vai ser a futura rainha. Então, ele sofre pensando nisso, que vai ter que separar um casal, e ao mesmo tempo ele se sente egoísta e ao mesmo tempo ele tenta ser bondoso, e é um fogo cruzado.
Ele realmente não sabe como lidar com essa situação. Ele tenta lidar da melhor forma possível. Às vezes ele é um pouco egoísta, ele passa dos limites. Principalmente depois dos eventos do Império dos Vampiros, ele passou a lidar com isso de uma forma mais livre, porque Jankima está dentro da caixa e ele está livre para fazer o que ele quiser, conquistar essa mulher. Mas nas crônicas, quem já leu já sabe, né, que essa situação está um pouco mais leve, está um pouco mais equilibrada. E é isso, Ariel, eu gosto muito dele e está escrevendo os livros dele agora, está me colocando mais em contato com ele. Eu tenho visto um lado dele mais misterioso, mais propenso a tomar decisões impensadas. Ele está sendo mais vampiro do que rei, mas é isso, ele está tentando e eu acho que ele vai conseguir chegar ao objetivo dele. Antes vai ter muito trabalho pela frente, mas eu acho que ele consegue. Então, vamos fazer um bate-bola com Ariel. Vamos lá. Cor: negro. Perfume: rosas. Lugar: Paris e Veneza. Vampira: cara. Medo: perder o que ama. Felicidade: amor. Um arrependimento: ter tocado o cara quando ela estava com medo e não fazia ideia de quem ele era. Um defeito: orgulho. Ariel por Ariel, rei e amante. Bem, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer aqui um resumo sobre quem é Ariel Simon, o Rei dos Vampiros. Ele é um personagem muito complexo. Quem já leu os livros vê todas as nuances dele, todas as bondades e ao mesmo tempo as pequenas maldadezinhas que ele faz, mas são maldades vindas de um desejo maior. Mas ele, em termos assim, é um personagem que eu gosto muito. Ele já, cara, eu gosto de todos, mas tem alguns que eu tenho mais um chamego, e Ariel é um desses. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, seus comentários. Vou gostar muito de responder. Deixem suas sugestões, me digam se vocês estão gostando, o que vocês acham. E é isso. Vou ficando por aqui. Beijos mordidos.